tarde. Começando mais um Poder e Política. Vou conversar hoje com um advogado. Mora há muitos anos em Foz, muito atuante, tem uma história, ocupou algumas funções importantes no município. Ele foi assessor jurídico da Câmara, num período conturbado. Vocês se lembram quando balearam o Adilson Rabelo? Isso tem lá uns 15 anos atrás, 12 a 15 anos. Foi naquele período, meu convidado estava lá. Foi testemunha ocular daqueles acontecimentos todos. Ele também advoga, é um advogado criminalista, ele tem vários clientes na pecúlio, alguns réus, alguns soltos, outros presos. A conversa será em torno disso. Ô Silvio, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade, Lucas. Sempre um prazer estar aqui contigo para conversar sobre diversos assuntos. Tá bom, eu que agradeço. Eu estava na praia nesse final do ano, lá em Pissarras. Certo. Já foi lá? Já. Espetáculo. Ótima praia, sim. Praia é sempre bom, né? Praia é outro departamento. Não tem praia ruim. Outros áreas, Não tem praia Sim. ruim. E sempre que eu estou na praia, eu estou lendo, não paro de ler. E aí pego a Folha de São Paulo, para ler no aparelhinho, né? Sim. No celular, e me deparo com a matéria. A Folha de São Paulo fez de lá, uma matéria sobre Foz do Iguaçu, pautou lá o processo da pecúlio, né? O Sim. caso do Reni Pereira, e fez essa É uma matéria. operação grande, chamou a atenção do país. Exatamente, todo, né? chamou. Perfeito. E eu vi lá que o senhor, pela importância que o senhor tem no contexto do próprio processo da pecúlio, a repórter teve a preocupação de procurá-lo. E o senhor deu uma entrevista a ela que foi publicada lá. E o senhor disse, veja bem, eu vou reproduzir aqui, que eu li e fiquei assim um tanto quanto, nem sei se surpreso, mas enfim, o senhor falou. O senhor disse que a Justiça Federal está estaria dando uma reprimenda, também não é essa a palavra. Um corretivo. É isso. O senhor, abre aspas, a Justiça Federal está dando um corretivo nos políticos, fecha aspas. Pergunto eu aqui agora, não seria muito exagero da sua parte imaginar que delegados de Polícia Federal, procuradores da República e um juiz federal vai dar corretivo em político, doutor? Essa forma de expressar, né, Lucas? Foi um linguajar, né? Mas assim, na verdade, a gente tem que ter sempre respeito às instituições, todas. Eu acredito que todos estão no firme propósito de fazer as coisas bem feitas. O que acontece é o seguinte, a insatisfação com a classe política é muito grande, não é só em Foz do Iguaçu, isso é um fenômeno que acontece no Brasil todo. Mas isso não quer dizer que certos direitos garantidos pela Constituição, a presunção de inocência, o direito à ampla defesa, que são assegurados pela Constituição nossa, não devem ser também respeitados. Uhum. Então, assim, Não devem. Sim, eu estou dizendo isso em função de clamor público, a insatisfação em relação à classe política, nós temos também que lutar para que esses direitos permaneçam, porque, na verdade, esses direitos são para toda a sociedade. Porque o que acontece é o seguinte, essas decretações de prisões, elas vieram em função de algumas delações. E não houve, até o momento, nenhuma denúncia em relação a esse caso. Inclusive, foi dado mais prazo. Então, essas pessoas, vereadores e outras pessoas, servidores públicos, estão presos lá preventivamente, não tem ainda a formação da culpa, não foi denunciado. Então, assim, e ele reúne todos os requisitos para responder o processo em liberdade. Então, assim, tem muitos ali que são primários. Quantos clientes o senhor tem na pecúlio? Preso eu tenho 5. E soltos réus? É que foram conduzidos ou tiveram prisão no temporária. todo você tem quantos? Deve ter uns 8, 9 no escritório. No escritório todo. Isso, no escritório do senhor tem 7 advogados. Isso mesmo. Como é que chama? Faça um comercial aqui. Não, nós somos advogados associados. Alvarenga, Longoni, São 7. Isso, são sob o nome de cada advogado sócio. Ô Silvio, hoje, não sei se é do conhecimento do senhor, saiu uma decisão lá denegando um pedido de liminar em habeas corpus por Túlio Bandeira. Você tomou conhecimento? Eu estou sabendo, mas na verdade, assim, essa é uma decisão singular. A decisão em relação... Monocrática. Eu não quero nem estar comentando muito, que não é o caso meu, mas assim, mas em tese, então, passamos à frente. Em contexto geral, todos os pedidos de HC desse caso estão sendo negados a liminar. Tá bom. E deve ser julgado o mérito, eu creio que deve ser marcado nesses dias, para julgar o mérito de todos os casos. Tá, o senhor, na quarta-feira, hoje é sexta, anteontem,
esteve lá na Câmara, que eu vi, o senhor estava lá, naquela posse dos 5 vereadores reeleitos e que estão presos, não é? O senhor estava lá? Sim, eu estava lá. Eu posso perguntar a sua opinião daquilo que o senhor viu ou também não quer falar Pode disso? perguntar, claro. O que o senhor achou daquilo lá? Eu acho que aquilo lá é toda uma celeuma que é desnecessária em função do que realmente aconteceu, qual foi o efeito prático daquilo tudo. Na verdade, os vereadores pleitearam para tomar posse, o ato é formal. A posse é só um ato formal para garantir um direito futuro, não quer dizer que eles irão receber esse período que estão presos. Então, na verdade, isso ocorre em função do desconhecimento da população, como que funciona a coisa, a lei, como que é. Então, na verdade, que na cabeça das pessoas comuns, então, às vezes não tem conhecimento e também não tem obrigação, às vezes estão insatisfeitos com os políticos, então, levaram a acreditar que iriam receber nesse período que estão presos. E iam voltar a qualquer momento. Voltar lá a qualquer momento, vão legislar da cadeia. Então, é verdade, então, o povo é complicado. É difícil, e isso tudo é compreensível, a rejeição com a classe política, a insatisfação com a situação que nós estamos vivendo, isso tudo faz com que as pessoas fiquem mais inflamadas. Isso. E hoje as pessoas querem, isso é até um fenômeno que acontece em função da internet, hoje todo mundo, com um clique, ele quer resolver tudo. Então, assim, ele acha que a pessoa está presa, está condenada, não tem mais direito a nada, então isso é um fenômeno que acontece nos dias atuais. A internet é uma faca de dois legumes. Por um lado, ela deu uma reformatada no planeta. Sim. E, por outro lado, complicou um pouco, porque o sujeito descobriu que ele pode escrever tudo que ele quiser lá na internet. Entende de tudo, a pessoa ela é especialista em tudo. Você viu aquele escritor Humberto Eco, que ele declarou, abre aspas, a internet deu voz a uma legião de imbecis. Sim, realmente, fecha aspas. Sim, é mais ou menos por aí. Todo mundo fala de tudo, sobre tudo, entende tudo. O cara fica maravilhado que ele escreve e o mundo toma conhecimento. Todo mundo está lendo instantaneamente. Todo mundo Silvio, hoje tivemos a notícia, nas últimas horas, que um avião despencou lá no litoral do Rio de Janeiro, né? E foi o de São Paulo. Ilha Bela, né? Não, foi Paraty, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, sobre o ministro Teori? Morreu 5. Um deles é o relator da Lava Jato, o ministro do Supremo, Teori Zavascki. Tinha 61 anos, novo. 68. 68. Isso. E veio a falecer. Tinha lá um magnata da hotelaria, dono dos 2 hotéis emilianos, um do Rio e de São Paulo. Sim. Hotel Emiliano hoje é o hotel mais sofisticado de São Paulo, e do Rio também. É famoso no ramo. E, de repente, tinha uma massagista também lá junto, uma ninfeta de 23 anos, com a mãe. Uma massoterapeuta. É que, assim, quando acontecem esses acidentes, assim... O acidente não tem hora para ocorrer. Você não sabe o que aconteceu. Não, mas vamos no Teori. O senhor, o negócio da passageira jovem na verdade, casualidade. Assim, o Teori, o que representa... Pera, deixa eu complementar, para o senhor falar. Sim. O que representou a morte do Teori e representará na Lava Jato? Eu vejo assim, o Teori representa uma figura muito importante na condução da Lava Jato, representava até. E eu vejo assim, como está dizendo na internet, até já estão dando como sacramentado, já dizendo que não foi acidente. Isso. São coisas assim, isso são fenômenos da internet. Mas é claro que qualquer acidente de avião, por lei, ele é investigado. Lógico. Né? E quanto mais ainda se for, no caso da figura que representa o ministro Teori Zavascki, do ministro do STF, que é relator da Lava Jato, então, com mais ênfase ainda, deve ser investigado. Não, sobre isso não há a menor dúvida. Eu estou perguntando sobre o aspecto da Lava Jato. Agora, na vacância do ministro, o presidente da República vê-se na obrigação de indicar um novo nome. Sim. Agora, vê que inusitado. O presidente da República é citado na Lava Jato. Sim. E vai indicar um nome para substituir o Teori, que vai dar continuidade à relatoria da Lava Jato. Não é inusitado? Mas é assim, a função não é só do Michel Temer, isso é institucional, sempre foi assim, vai ser sempre assim. Ele vai ter que indicar um nome. Ele vai indicar alguém. Sim, mas só que ele tem que ser referendado pelo Senado. E o Senado nunca reprovou ninguém na história da República, Silvio. Todos os ministros são indicados pelo presidente da República. Isso, foi assim, e todos são indicação sabatinados. política. Aí o que acontece? Você está falando, não, mas ele vai indicar o relator. Não vai indicar o relator diretamente. Não, o ministro substituto. Vai substituir ali o Teori Zavascki. Aí eu vou na segunda pergunta. Aí o STF é que vai ser reunido. A Carmen Lúcia, dentro do regimento interno. O regimento interno, poderá, agora que vem a pergunta para o senhor. Sim. A Carmen Lúcia poderá redistribuir, fazer um sorteio até, enquanto não chega o Teori, ela poderá redistribuir, porque isso pode demorar meses, a indicação do nome. Certo. A ministra poderá redistribuir, através de sorteio,
o processo da relatoria da Lava Jato, não pode? Pode, essa é uma das É isso que deverá alternativas. acontecer? Se não houver indicação tão logo Rápida, né? eu creio que o próprio colegiado do STF vai se reunir e Sortear. procurar um meio E se for... porque é uma causa, um processo tudo aí que é de muita responsabilidade, o país todo está atento a isso. Então, assim, com certeza vão se reunir e vão tomar uma decisão mais prudente, sorteando, indicando alguém que É. tem melhores Tá bom. condições para atuar no lugar do outro ministro Teori, que é uma perda lastimável. É. Agora, eu achei curioso que tem pessoas já escrevendo na internet, o homem virou herói nacional. Agora, deixa eu falar um pouquinho. Que país é esse onde um servidor público que cumpre com a sua função precípua de exercer o seu trabalho, de repente morre num acidente grave, vira herói nacional porque cumpria com o dever? Sim, esse é um fenômeno também que eu vejo assim, com certa ressalva. A gente tem que sempre respeitar as instituições. Natural. Naturalmente. Não precisa ser herói. Quando se começa a personificar, a ter um culto a uma personalidade, não é bom, porque não é bom. dá a impressão que o resto daquele poder não faz nada, que não está atuando, como se não existisse antes. Então, assim, é bom como modelo, é bom como referência, tem que aplaudir, sim, mas não se deve personificar uma pessoa só como se fosse... Hoje está tomando posse nos Estados Unidos agora, o dia todo, festa, o Donald Trump, né? Republicano que voltou ao poder lá nos Estados Unidos. O senhor torceu pela Hillary ou pelo Trump? Pela Hillary, com certeza. Eu torci pelo Trump. Cada um tem o direito. Eu acho que o Trump vai quebrar paradigmas e acho até que a Hillary seria mais do mesmo. Mas, enfim... Justamente, ela representava a mais continuidade do mesmo. Isso. E ele dá... Vamos aguardar o que ele tem para nos dizer nos 4 anos. O mundo todo está esperando, né? Então, uma situação. Eu abri o programa dizendo que o senhor foi assessor jurídico da Câmara Municipal de Foz, lá nos anos 90. Da Câmara foi 2003, 2004. Ah, foi em 2003? Isso. Foi no período do vereador, presidente, era o presidente o Adilson Rabelo, depois assumiu o Ney Patrício interinamente, ficou todo o período. Eu fui advogado... Você ficou quanto tempo lá? 2 anos. E podemos falar um pouquinho daquele período? Posso. O senhor sabia que, Silvio, lógico que o senhor sabe, o mandante, a pessoa que contratou os 3 assassinos, os sicários que atiraram no Adilson, foram condenados, devem estar até hoje na penitenciária, pegaram na época um 12, outro de 14, 16 anos, aqueles 3 executores. Sim. Eles foram presos e condenados, o senhor sabe, foram para a penitenciária. E o que foi considerado o mandante também foi condenado aqui, pegou 16 anos, recorreu para o TJ em Curitiba, reduziu para... o Sérgio Dávila, Sérgio Arroz. Isso. Ele até hoje nunca mais foi achado, para cumprir a pena de 15 anos. Certo. Tem dessas coisas, né? São crimes que, de repente, não tiveram ainda a solução que se esperava. Pois é, e o que nós sabemos de fato e de direito é que o Adilson Rabelo vegeta numa cadeira de... Ficou tetraplégico. Sim, ele sofreu as sequelas, né, daquele acidente. Tem uma vida vegetativa. Sim, daquele... O senhor estava lá naquele período? Sim, eu era presenciou aquilo tudo ali na Câmara? Não presenciei o ato, mas eu na Câmara, acompanhou. Em seguida do atentado, acompanhei tudo. E depois, na sequência, saiu o Adilson, teve que sair e entrou o Ney Patrício. Isso. Porque, conforme o próprio regimento e a lei orgânica... Ele era o vice. Ele era o vice. E em que pese tinha algumas pessoas que queriam fazer eleição naquela época, e como não era o caso, não tem previsão legal de caso de atentado, estava em tratamento ainda. Né? Estou conversando com o advogado Silva Varenga, vamos para o intervalo, voltamos na sequência. Estamos de volta com o advogado Silva Varenga. Vamos voltar a pecúlio, a operação, né? Certo. Começou dia 19 de abril. Daqui a pouco, em abril, agora completa 1 ano. Da primeira operação. Silvio, como o senhor disse, lá na sua banca de advogados, vocês têm atualmente hoje 5 clientes da Pecúlio presos? Da Pecúlio, 5 presos. São 5. Não são todos vereadores, tem a maioria vereadores, isso, né? E eu pergunto ao senhor, o advogado
o sonho de consumo de todo advogado é tirar o cliente da cadeia. É assim que funciona. Ele precisa tirar porque ele é contratado para isso. O senhor já tentou entrar com pedido de liminar em habeas corpus para os seus clientes lá no tribunal em Porto Alegre? Sim, nós entramos com todos. Os 5 já foi pedido? Todos. Algum foi... Desses casos todos, foi negada a liminar. Dos 5? Isso, assim como todos os outros presos também, outros advogados estão cuidando dos casos. Foi negado a liminar e foi pedido informação ao juiz daqui. E pedido... Mas antes de negar a liminar é que eles pedem a informação para poder julgar. Não, a liminar não necessariamente. Geralmente a liminar ele decisão analisa monocrática. antes. Decisão monocrática. Que depois vai para o mérito. Isso. Fala para nós, quem nos assiste, sobre isso. Decisão monocrática, vai para o mérito. Porque aqui não é só advogado, não. Aqui tem muita gente comum, médico. E é normal. Então, as pessoas não nega a liminar. Sim. E, na sequência, pede informações ao juiz. Isso, porque a liminar é quando o juiz dá a decisão sem ouvir a outra parte. A decisão rápida. De bate-pronto, bateu lá, ele já revoga a prisão ou não. E, nesse caso, foi negado a liminar e foi pedido informações ao juiz do caso e pedindo parecer do Ministério Público Federal. Aí, depois disso, vai para marcar uma data para julgar o mérito. Daí não é só o desembargador, é os 3 da turma que são responsáveis para julgar. É a turma. Isso. Da qual faz parte o desembargador relator, doutor Márcio. Márcio Rocha, isso. Ele ainda está em recesso, volta essa semana. Ô, Silvio, aquela questão envolvendo foi uma decisão polêmica também, porque vamos comentá-la aqui. A vereadora reeleita Anice Najib, né? Ela é advogada, foi para o Cadeão, ficou uns dias lá e requereu o direito que ela tem. Quer dizer, é nisso que eu quero saber do senhor. A OAB diz que o advogado que exerce a função, que tem a OAB registrada, quando preso, pode cumprir o período de prisão temporária não é sala do Estado Maior, não é assim? Isso é um direito, né? É um direito de todo advogado. Não é só de advogado, é para juiz, procurador, delegado, qualquer pessoa que tenha essa função dentro do... Por que lá, atualmente, nós temos pelo menos 2 ou 3 presos da Pecúlio que têm curso superior e está na penitenciária? É porque, assim, depende muito do diretor do presídio, então, para disponibilizar isso. Então, de repente, aqui não tem, vai ter que mandar para ou para outra cidade, aí acaba dificultando até o atendimento do advogado e até as visitas dos familiares. Então, eles optaram por ficar. Cada caso tem que ser analisado cada caso separadamente. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor sobre a Pecúlio de novo. O senhor acredita que a sentença da primeira... Porque a Pecúlio, ela teve a primeira fase dela, ela se encerrou na 4ª fase, depois que houve a instrução do processo, houve a fase 5 e 6, não é isso? Que vai ser motivo de uma nova denúncia do MP. Isso, a gente está aguardando essa denúncia. Aquele para trás, a fase 1 até o 4, que foi instruído, já foram ouvidos, está em fase, eu acho que hoje, de pedido de diligência. Ainda nós estamos na fase de alegações finais ainda. Alegações finais. O senhor acredita que a sentença vai pipocar por quando? Olha, eu não tenho como prever, porque isso depende muito do judiciário. Mas pode levar um ano? Não creio. Até meio do ano? Não, eu não tenho como fazer assim, estimativa, mas... Entrou nas alegações finais? A hora que sair alegações finais, eu creio que deve sair lá para... Alegações finais é praticamente um mês, né? Aí o juiz dá a sentença. Porque depende do juiz. O senhor acha que vai condenar? São 78 réus. Eram 85, 7 fez um acordo, aquela chamada... um acordo com o Ministério Público, né? Delação premiada? Não é isso. Colaboração? Não, senhor. Vamos esclarecer. A Operação Pecúlio denunciou 85 pessoas. Dessas 85, 7, portanto ficou 78. 7, como eram os crimes que eram acusados de pequena monta, o Ministério Público se chama... Transação penal. Uma transação penal. Dos primeiros. Aqueles 7. Fez uma transação, vamos pagar a cesta básica, processo civil. E aí, no momento que faz a transação penal, é excluído do processo. Suspende em relação àquele isso. E aí o processo seguiu com 78 réus, né? Certo. Que foram ouvidos. Teve a instrução processual. Vocês foram lá. E vamos aguardar a sentença agora. Tem que aguardar a sentença, até para saber o senhor acha que vai condenar mais ou absorver? Eu espero que se absorva mais. Todo tem muita mundo. gente envolvida. Advogado gosta de absorção. Não, mas é o trabalho da gente, não tem como. Ô, Silvio,
sim. Você acha que em alguns casos ali houve injustiça com alguém? Sim, em muitos Né? casos eu creio que sim. Por exemplo, em que A sentença... Muita gente foi, por exemplo, denunciada denunciado indevidamente? sem ter sido ouvido na polícia, sem ter sido ouvido pelo Ministério Público. Tem caso ali que... Vou dizer do caso do cantor. O cantor, ele foi denunciado por ter contratado duas bandas lá... Sem licitação. Com inexigibilidade de Isso. licitação, nessa modalidade. E ele já tinha sido... ele já tomou essa atitude por recomendação do próprio Ministério Público Estadual. Aí depois ele teve investigado pelo Ministério Público Estadual a situação do Carnaval, o Ministério Público Estadual arquivou, esse procedimento foi referendado pelo Conselho Superior do Ministério Público em Curitiba, e pelo mesmo fato ele foi denunciado, sem ter sido nem conduzido lá para prestar informação, não foi intimado para prestar informação nem da polícia, nem no Ministério Público, e foi denunciado. Assim como os procuradores, o procurador que deu parecer, por exemplo, o Ville, que deu parecer. Tá bom. Então, assim, são coisas assim que eu creio que são indevidas. Vamos falar deve ter mais casos que a gente Estamos terminando já, vou aproveitar os minutos não tem finais. esse conhecimento de tudo. Vamos entrar um pouquinho na política. Teremos novas eleições aqui agora, né? E o TRE que vai determinar as datas. Parece que tem 4 ou 5 datas aí pré-estipuladas. O senhor tem gostaria de falar sobre quem o senhor acha que poderá postular novamente a candidatura? Eu vejo assim, o cenário é bem diferente de outras épocas, né? Porque é uma eleição que o tribunal ainda vai ter que definir o calendário, não sei qual que vai ser o prazo. Mas os candidatos que eu estou falando. Então, mas aí estou dizendo, aí... Quem o senhor acha que vai sair? O Chico provavelmente deve sair, que ele... Foi bem votado? Foi bem, segundo o melhor votado e conseguiu ali fazer uma articulação boa na Câmara, e tanto é que está ali... Está controlando a Câmara e a Prefeitura. Então, assim, mas isso tudo são suposições, a gente não tem bola de cristal para saber daqui mas é um postulante forte. Natural. Temos a figura do Felipe Mansur também concorreu. Terceiro mais votado. Teve uma votação expressiva. Terceiro mais votado. Sim, então, assim, as regras aí vão definir em relação ao tabuleiro político, quem que vai ser. O Paulo, ele foi alijado, mas ele tem um poder, um apoio que ele pode ser importante para quem ele definir. O senhor acha que o Paulo, depois de todo esse processo, esse desgaste, afinal, não deixa de ser desgastante. A pessoa, quando é processada, o senhor sabe disso, é um desgaste, um sofrimento interior muito grande, e quando transita em julgado, perde, é condenado, isso não tira um pouco da influência que ele tem? Eu vejo assim, ele tem seguidores, tem que sempre respeitar. Eu vejo assim, o Paulo, eu vejo assim, ele teve uma votação expressiva, tanto é que venceu, apesar das impugnações, e ele mantém aquele discurso dele lá, que ele não fez tem um nada grupo errado, político, eu vejo, ele vai começar a escrever em jornal, está fazendo, acho que falando em TV, em rádio e tal. Comprou rádio, está comprando então, assim, rádio. Ele não se entrega. Ele não se entrega, mas a pessoa está, de repente, alijada para ser candidato, mas acaba influenciando, por causa do grupo, né? Que é o grupo ficou 8 anos no poder. Sim. Então, assim, o que tem que mudar mesmo, eu vejo assim, Lucas, em relação a tudo isso, porque a Lava Jato, a gente tem que admitir que é um divisor de águas para a política, né? E não é só para a justiça, é para a política também. Então, assim, é um novo paradigma, essa questão de financiamento de campanha. Então, assim, essas coisas tudo vão ter que ser Toma lá da cá, então, tem que mudar. Uma das reformas principais que nós temos que lutar é a reforma política. Isso. Porque as campanhas, que são muito caras, sempre foram muito caras. Daí, com a Lava Jato, você vai entendendo o porquê que era caro, né? O custo da campanha. Aí você vê que não tem só o político que é corrupto, você vê os empresários que são corruptos e corruptores. Então, doam montante de dinheiro astronômico, depois querem de volta, daí financiam todos. Então, esse sistema tem que mudar, porque senão você não tem, Agora, não tem espaço para... a reforma política, para mudar, tem que passar pelo Congresso. Sim, mas... E o Congresso, não interessa ao Congresso mudar as normas do jogo político. O Congresso, os políticos, os parlamentares, eles se movimentam conforme o estímulo da sociedade. Se a sociedade começar a cobrar, então a sociedade precisa cobrar mais. Porque eles estão, na verdade, são reflexos da sociedade. O senhor acha que o senhor é a favor ou contra a reeleição? Eu sou contra. Tá, eu também sou. O que acontece, Lucas, eu vou te dizer uma coisa. Por exemplo, é que o brasileiro, ele por comodismo, comodismo mesmo, ele não se interessa muito. Então, igual, dou um exemplo bem pequeno, quem mora em condomínio, por exemplo. Então, a pessoa deixa lá para o síndico, não quer participar de reunião, não quer
não quer saber do que está acontecendo, É. aí de repente vai lá, se assusta com o valor astronômico, o síndico está roubando. Então, é a mesma coisa que acontece com a polícia. Então, fica alheio a tudo isso, não participa, aí de repente começa a aparecer denúncia de corrupção e a pessoa aí vai lá, quer ficar indignada e tudo, só que tem que acompanhar. Se não acompanhar, não tem. Sim, não tem mas como. o brasileiro é muito acomodado. Mas isso vai muito da educação. É, né? acomodado. Nós temos que investir mais na educação, maciçamento da educação, É. para a pessoa ter conhecimento dos seus direitos, saber pleitear, saber reivindicar os seus direitos. Isso é uma questão eu concordo com você, é da base, da educação. Isso vai tempo para se consertar, não se conserta de uma vez só. Gradativamente vai se consertando. Você sabe que de cada 4 brasileiros, um é incapaz de ler uma frase e entender? E você é uma pessoa que lê muito, você sabe o que eu estou falando. Você é uma pessoa, De cada 4 brasileiros hoje, em pleno século XXI, um não consegue ler uma frase e entender. Às vezes lê, mas não entende aquilo. É analfabeto. É complicado um país assim. O que acontece? Então, nós temos que incentivar cada vez mais e cobrar das autoridades que investam mais em educação. Mas a educação no Brasil, o problema também é um problema muito complexo. Nós temos boas casas de ensino, temos faculdades importantes, universidades. O problema é que o aluno, ele já vem lá de baixo, ele começa a ir para a faculdade e, de repente, o olho cresce para o boteco. Sim, mas E ele não chega em casa, ele não lê um livro, sim, não mas lê uma isso obra. tem que ser incentivado já na infância, de no berço, começo, de berço. na Mas é que o pai e a mãe, base. mas o pai e a mãe também não tiveram essa educação, logo não transferiram. Sim, mas pros isso filhos. é uma mudança que vai fazendo a longo prazo, mas tem que começar, porque senão você não vai colher lá na frente os frutos. Então, assim, as mudanças, eu vejo que está acontecendo, tudo está acontecendo para melhorar a situação. O Brasil está melhorando. Está melhorando, tem que admitir. A Lava Jato está sendo fundamental. Como cidadão, tem que admitir, está Silvio, melhorando. chegamos ao final. Muito bom. Agradeço ao senhor por ter vindo. Desejo a vocês aí que assistiram um final de semana agradável, porque esse calor está difícil. Quem não tem ar-condicionado em casa está sofrendo. O senhor quer fazer mais alguma colocação? Não, eu doutor agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você, é sempre bom e do que puder a gente está sempre à disposição para esclarecer sobre os assuntos que Muito fizerem bem. necessários. Agradecido. Boa noite a todos. Boa noite.